Praticamente, na próxima semana, completa os 2 anos. O primeiro sábado que ele esteve aqui foi no dia 26 de janeiro de 2008. Então, estamos completando 2 anos. E nesses 2 anos, tivemos a oportunidade de sermos incentivados a buscarmos os caminhos do Senhor. 2 anos ele esteve insistindo conosco para que nós possamos seguir os mandamentos de Jesus, fazer a sua vontade. A Igreja Adventista é assim, os pastores vêm e vão. Pastor Palma não é o pastor que ficou menos tempo aqui. Tivemos pastores que ficaram menos tempo. Pastor Ronaldo de Oliveira ficou menos tempo do que ele aqui conosco. E nós sentimos muito, porque às vezes esse tempo é o tempo da gente começar a nos conhecermos e interagirmos, né? E justamente quando a gente começa a ter esse momento de interação, isso é interrompido, né? E novo pastor se apresenta à nossa congregação, e assim estamos aqui há 30 anos dessa forma, né? Pastor, aceite a gratidão dessa igreja, em nome dos anciões aqui presentes, né? E que Deus continue abençoando, mesmo agora em que o senhor tem um pouco mais de calma, porque o senhor está se aposentando com justos méritos, né? Depois de muitos anos de ministério. Mas eu sei que pastor não se aposenta, né? E que o senhor continue sendo abençoado para conduzir o rebanho do Senhor, como o senhor sempre diz aqui, né? Que o senhor continue abençoando fortemente para que esse seu trabalho possa sempre render frutos e haja salvação no lugar que o senhor estiver, por meio do Senhor, através do Espírito Santo. Obrigado, irmã Gilma, por estar aqui ao lado do seu esposo, também compartilhando conosco aqui os momentos desse ministério. Te agradecemos muito, o casal, pela dedicação, pelo incentivo, né? E por essa mensagem de nos prepararmos para o reino eterno. Muito obrigado por isso, né? Eu gostaria de ler, está escrito na epístola de Paulo aos Coríntios, na 2ª, e no capítulo 3. O verso diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. O senhor nos ajudou, pastor Palma, a escrever essa carta, um pedacinho dessa carta em nossa vida. E na sua carta também vai escrito um pouquinho da nossa igreja. Que Deus continue nos animando a sermos cartas vivas, que possamos, ao estarmos em contato com as pessoas, elas reconhecerem que nós estamos com Jesus. Eu gostaria, pastor, de nesse momento, os anciões aqui presentes, nós gostaríamos de fazer uma oração para o senhor, para a irmã Gilma, e nós vamos nos ajoelhar aqui, e eu pediria que a congregação acompanhasse essa oração na forma como estão, em atitude de reverência. Faz o meu, Senhor. Chega mais. Querido Deus que estás nos céus, esse é um momento precioso que ocorre em nossas vidas, porque aqui, nesta igreja, tal qual uma família, que tu tens sempre estado conosco, nos abençoado, tem abençoado aqueles que aqui chegaram, tem abençoado aquele que deu a sua vida, pastor Palma, pelo ministério da palavra, que vem executando ao longo de tanto tempo. Ele começa uma nova fase na sua vida,
mas a necessidade da sua presença continua constante. E é desejo destes anciãos aqui representados e da igreja do Riacho Grande que representamos, que a sua bênção permaneça firme, inalterada em sua vida. Amém. Também a sua esposa Gilma, que venha receber essa mesma bênção, para que, solidificados na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, possam continuar servindo ao Senhor como até aqui tem feito. Amém. Levando de nós que dê um lugar de família, a sua marca, a sua presença deixa suas marcas, suas lembranças. E cada vez que nos lembrarmos do Senhor, lembraremos de orar por ti, por tua casa, esperando que da parte do Senhor também, lembrando-se de nós, da igreja do Riacho Grande, ore por esta igreja, por esta casa, que procura sempre levar, enaltecer e engrandecer o nome do Senhor. Amém. Essas bênçãos nós temos certeza da sua presença e acontecimento através de Cristo Jesus, o nosso único e querido Salvador, a quem pedimos agradecidos. Amém. 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 Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoa o teu rebanho nesse instante com o alimento que provém da tua palavra. Queiras fortalecer este rebanho com a tua presença e calçá-los, bom Deus, com sapatos que conduzem em segurança para o lar celestial. Fica com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Há muito tempo, um grupo de famílias cristãs resolveu deixar a Europa com um sonho de construir uma pátria livre. Uma pátria onde o Evangelho, com toda a sua beleza e pureza, pudesse ser ensinado e vivido por seus filhos. Assim, no dia 6 de setembro de 1620, eles partiram de Plymouth, na Inglaterra, rumo ao Novo Mundo. A travessia do Atlântico não foi tarefa fácil, mas finalmente, depois de 65 dias de viagem, eles aportaram no Novo Mundo. Como o inverno já estava mostrando a sua face, a tripulação do Mayflower descarregou o navio o mais rápido possível e zarpou de volta para o Velho Mundo. E deixou ali 110 peregrinos, que de uma noite para o dia se transformaram em 110 pioneiros do Novo Mundo. A primeira tarefa dos peregrinos foi de se unirem em torno da construção de casas para abrigar e proteger suas mulheres e filhos do imprevisível inverno. Mas quando a neve começou a cair, os ventos gelados soprar, eles perceberam que o inverno ali era muito mais rigoroso do que eles tinham imaginado. Eles perceberam também que os seus agasalhos, trazidos da Europa, não eram próprios para temperaturas
tão baixas. E também as construções que eles tinham acabado de fazer eram impróprias para aquele tipo de clima. Assim, o primeiro inverno foi devastador. Dos 110 que deixaram a Inglaterra, mais da metade morreu. Das 24 mulheres casadas que deixaram o velho mundo, apenas 4 sobreviveram. Dos 24 cabeças de família, homens casados, apenas 11 restaram. Passado o inverno, eles tinham mais túmulos do que sobreviventes. E há quem diga que tinham 7 vezes mais túmulos do que casas. O frio finalmente estava perdendo a sua intensidade. Era realmente o aproximar da primavera que marcava a sua presença. E com a vinda da primavera, eles tiveram suas esperanças e sonhos renovados novamente. Para eles, agora era apenas questão de dias. Quando o tempo da semeadura chegou, lá estavam eles arando o solo, selecionando os grãos trazidos da Europa, e com a técnica e experiência que eles conquistaram lá no passado, na Europa, eles lançaram os grãos. E agora era só aguardar uma farta colheita. Mas que desapontamento! Só uns poucos grãos brotaram. As sementes trazidas do velho mundo não eram próprias para aquele tipo de solo, para aquele tipo de clima. E agora, o que eles mais temiam parece que estava acontecendo. Sabe o que era? A presença de índios ameaçando as suas vidas. Um índio misteriosamente aparece no meio do acampamento dos peregrinos e o pânico toma conta de todos eles. E eles ficaram desesperados até quando o índio começou a clamar, a gritar: "Welcome, welcome, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos." Depois tão misteriosamente como ele tinha vindo, o índio saiu. Mas não demorou muito, ele voltou, trazendo um outro índio. E o nome dele era Esquanto. Esquanto entendia e falava melhor o inglês. E daí a razão pela qual ele fora buscar o Esquanto. Esquanto foi muito gentil com os peregrinos. Ele ensinou como preparar e extrair seiva de uma árvore chamada maple. Ele ensinou como identificar plantas venenosas e plantas também medicinais. Ele ensinou a plantar o milho nativo, próprio para aquela região, em montinhos de terra, oleiras. E ensinou também como cultivar outros grãos ao lado do plantio do milho. A colheita daquele outono foi um sucesso. Eles conseguiram estocar para o inverno cereais, frutas, vegetais em conserva, peixe salgado e carne defumada. Diante de tanta bênção, o governador Bradford proclamou um dia de ação de graças. Ele desejava agradecer a Deus pela fartura e pelo cuidado de Deus. Resolveu também convidar os índios para participarem. E o culto de ação de graças foi marcado por momentos alegres, momentos de confraternização, cânticos, orações, espírito de gratidão e amizade. O terceiro ano dos peregrinos no Novo Mundo foi de muita dificuldade. O ano foi quente, seco, os grãos que eles haviam plantado morreram no solo e todo alimento que eles tinham acabou. E para agravar mais, o inverno já estava às portas. E agora tudo o que eles tinham eram bocas famintas, estômagos vazios e corpos desnutridos. Assim, no lugar de alegria veio tristeza, no lugar de sonhos, incertezas, no lugar de abundância de alimentos, escassez, no lugar de saúde, desnutrição, e no lugar de vigor, fraqueza.
em nome da sobrevivência, o governador Bradford, ele decretou um primeiro racionamento de alimentos lá no Novo Mundo. Ele resolveu recolher, então, os poucos grãos que havia vingado da semeadura e aqueles grãos que não foram também semeados. E Bradford começou a contar, juntamente com seus auxiliares, e chegaram à conclusão que cada pioneiro teria direito, naquele inverno, 5 grãos de milho para sobreviver e para se alimentarem durante este inverno. Era o primeiro racionamento de alimento no Novo Mundo. Um novo dia de ação de graças estava chegando. Não havia muito preparativo para ser feito e tampouco qualquer coisa para ser celebrado. Mas mesmo assim, eles resolveram improvisar algumas mesas e no dia de ação de graças, lá estavam eles, ao redor daquelas mesas, com pratos vazios. Sim, com pratos vazios, mas não de corações vazios. Eles estavam cheios de fé, cheios de esperança e confiantes no cuidado do nosso Deus. E assim, quem sabe esperar, pensavam eles, aconteceria um milagre. Quem sabe Deus enviaria anjos para trazer alimento, como trouxe para Elias também. Mas o milagre, queridos irmãos, não aconteceu naquela ocasião, naquele dia. E enquanto isso, tudo que eles tinham para comer naquele inverno era 1, 2, 3, 4, 5 míseros grãos de milho. Trazendo isto para a nossa realidade, eu perguntaria para você: será que você, em condições semelhantes, você haveria de aceitar um convite para realizar um culto de ação de graças? Não? Então, o que deveria estar atraindo aqueles peregrinos, aqueles pioneiros, para realizar um culto como aquele, e numa ocasião como aquela? 5 grãos de milho? Não vieram pelos 5 grãos de milho. Será que eles tinham algo por trás dos 5 grãos de milho para celebrar e para agradecer a Deus? Sim, queridos irmãos, os pioneiros tinham sim algo por trás daqueles 5 grãos de milho. Eles tinham algo para celebrar e para agradecer a Deus. Por trás de cada um daqueles míseros grãos, recebidos como ração para um dia, durante todo o inverno, eles tinham pelo menos 5 razões para agradecer e celebrar diante do Senhor. E daí a razão pela qual eles estavam ali ao redor daquelas mesas, para agradecer a Deus pela vida, pela família, pelos amigos, pelo amor e pela esperança de dias melhores. Nós temos, irmãos, sido ultimamente bem abalados por dificuldades muito grandes que nos cercam e acontecem em nosso mundo. Como, por exemplo, crise financeira mundial, muita gente perdeu emprego, teve dificuldades econômicas, como, por exemplo, o aquecimento global, que nos atinge diretamente, alterando a nossa temperatura, o nosso clima, a quantidade de chuvas e assim por diante. Terremotos como este que recentemente aconteceu em Haiti, onde mais de 200 mil pessoas perderam suas vidas, enchentes, deslizamento de terra, como aqui em São Paulo, não é? Tem acontecido em outras partes também do nosso próprio país. A pergunta é: será que temos alguma coisa para agradecer ao Senhor, para celebrar as bênçãos do Senhor nosso Deus? Eu quero dizer aos irmãos, eu creio que sim. Ontem, visitando o irmão José Ricardo, ele dizia assim: pastor, a enfermidade que já dura por algum tempo me tem feito muito sensível às bênçãos do Senhor. E eu agradeço a Deus
cada coisa, cada instante. Coisas simples, mas que realmente fazem sentido agradecer. E ele dizia: eu agradeço a Deus por um banho. Eu agradeço a Deus cada vez que como algum alimento e não engasgo. Eu agradeço a Deus pelas coisas muito simples, mas que têm um impacto muito forte na minha vida. Eu, pessoalmente, queridos irmãos, tenho muitas razões para agradecer ao Senhor. Eu agradeço a Deus pela família que Deus me deu. Agradeço a Deus também pela esposa, pelos filhos que fazem parte desta família, mas que especificamente desejo mencionar. Agradeço a Deus pelo bom genro que eu tenho, um outro filho. Agradeço a Deus pela nora, pelos netos, e agradeço a Deus por meus queridos irmãos da igreja do Riacho Grande. Eu agradeço a Deus pelas suas bênçãos ao longo do meu ministério. Agradeço a Deus pela saúde. Eu me sinto como Caleb. Caleb tinha 85 anos e dizia que estava forte como um jovem e pedia um monte para conquistar o Monte Hebron, monte de gigantes. Eu agradeço a Deus, irmãos, pela esperança gloriosa que Deus plantou em nossos corações. E nesta manhã quero lhe convidar, meu querido irmão, a se unir a mim e a Gilma para para tornar este culto um culto de ação de graças, a fim de agradecer a Deus por tudo isto e por muito mais, que são peculiaridades de cada um de vocês. Para tal, eu quero que vocês me permitam colocar nas mãos de vocês 5 grãos de milho. Apenas 5 grãos de milho. A ração dos peregrinos para um dia inteiro durante aquele inverno. E o faço, queridos irmãos, com 3 propósitos especiais nesta manhã. O primeiro deles é dar a vocês uma visão concreta da experiência vivida pelos peregrinos naquele dia de ação de graças. A segunda é levá-los a ver se somos capazes de enxergar por trás de um grão de milho algo mais do que um simples grão. E terceiro, colocar diante de vocês 5 dádivas do céu, a fim de chamar sua atenção para o verdadeiro significado ou sentido da vida. Assim, enquanto nós vamos cantar aquele hino que vocês conhecem muito, 247, eu vou pedir os diáconos para colocar nas mãos de vocês esses 5 grãos de milho. Graças
Agora desejo convidar você a tomar em suas mãos o primeiro grão de milho. Este grão é um símbolo do que ele realmente é: alimento. Como alimento, ele é uma fonte de energia, de fibras, de vitaminas e minerais. E pelas suas propriedades, o milho ainda hoje se constitui um dos cereais mais consumidos pelo homem. Assim, graças às propriedades do milho, podemos dizer que aqueles grãos, seguramente eles contribuíram muito para a preservação da vida dos pioneiros. Comparando este grão com o maná, eu diria que ele é um símbolo da provisão da vida. Da mesma forma que o povo de Deus, no passado, não poderia ter sobrevivido sem o maná, tampouco teriam sobrevivido sem aqueles poucos grãos, os peregrinos que chegaram ao novo mundo. Deus promete, queridos irmãos, prover para todos nós o pão nosso de cada dia. É possível que em algum momento da nossa vida seja menos do que desejamos, mas o Senhor sempre dá o alimento. É possível que em algum momento a gente tenha passado relativa dificuldade, mas jamais esquecidos pelo Senhor seremos. Um dos maiores momentos mais difíceis da minha vida, da minha infância, eu passei numa cidade chamada Vitória da Conquista. Ali, a minha mãe teve que lutar com muitas dificuldades para prover e trazer o sustento para os filhos, para todos nós. Mas eu não consigo me esquecer de uma senhora cujo nome, eu não sei nem se está mais viva, Marieta. Ela era adventista, mas o esposo não era adventista. E ela logo se tornou uma amiga muito próxima da minha mãe. Minha mãe tinha muita facilidade de fazer amizades. Isso marcou muito ao longo de toda a sua vida. E sabe, irmãos, quando não tinha nada em casa para se comer, às vezes aquela mulher sempre chegava, digo melhor, às vezes não, sempre chegava, e a gente ficava alegre, contente, porque ela costumava cozinhar um pouco mais de alimento na sua casa cada dia, para trazer para a Gilda e os seus filhos. Deus sempre proveu o alimento para os seus filhos e continuará prometendo prover para cada um de vocês, ao longo de toda a vida de vocês. A Gilma disse há pouco que o grão de milho era um símbolo da provisão da vida. E ela estava certa, pois a verdadeira provisão da vida é Cristo. Cristo, irmãos, na sua palavra ele dizia assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E no versículo 41 do capítulo 6 de João, ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Ele é a verdadeira provisão da vida. Nesta manhã eu quero lhe convidar, meu irmão, meu querido irmão, para que juntos agradeçamos a Deus pelo alimento que Ele nos dá cada dia, e por Jesus Cristo, a verdadeira provisão da vida. Novamente, eu quero convidar você para tomar mais um grão de milho. Esse segundo grão, este grão simboliza a família, a unidade da vida. Família é uma ideia concebida na mente de Deus. E ao concebê-la, Deus tinha em mente um propósito especial: dar aos seus filhos o privilégio de experimentar aqui na terra a bênção da unidade. A unidade que existe entre os seres celestiais, ou seja, a unidade que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero confessar que eu admiro muito e aprendo muito quando eu assisto o desempenho de uma orquestra. A orquestra me fascina muito,
porque ali eu vejo pessoas diferentes, instrumentos diferentes, mas sob uma regência. É capaz de produzir juntos, produzirem músicas que enlevam, inspiram, comove os ouvintes. E eu quero dizer para vocês que a família também deve ser como uma orquestra, mostrando a todos a beleza da unidade, mostrando que a unidade é possível entre os seres humanos. Embora a família seja composta de pessoas diferentes, com diferentes papéis, sob a regência de Cristo, ela pode produzir um som maravilhoso, um som do amor, o som da vida, o som da alegria, da paz, da bondade, em suma, os frutos do Espírito. A igreja foi estabelecida por Deus ou por Cristo para ser uma grande família. Uma família que se ama, uma família unida. A igreja existe e passou a existir para ser um símbolo, um modelo da unidade. O apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo humano, onde cada partícula, por menor que seja, e por mais distante que ela esteja, ela se relaciona uma com a outra, pertence uma à outra e depende uma à outra. Como é bom ser parte de uma família. Como foi bom para nós ser parte desta família querida da igreja do Riacho Grande. Como é bom, irmãos, a gente se sentir realmente integrados, aceitos e também amados. Sim, a semelhança do que acontece com as células que formam o corpo humano, a mesma coisa acontece no seio da família. Agradeçamos a Deus desta manhã, pela dádiva da família e também da família maior que é a sua igreja, a unidade da vida. Mais uma vez eu quero convidar você para pegar agora o terceiro grão de milho. Este grão simboliza os amigos, uma motivação da vida. Numa comunidade judaica, uma criança adoeceu gravemente. E não demorou que veio o diagnóstico, câncer. Mas os membros da comunidade foram se aproximando daquela família, daquele pai, daquela família, para dar apoio, para juntos buscarem ajuda médica e também para orar pela criança. E por mais que eles orassem, a criança não resistiu e faleceu. O pai, ainda com o coração muito carregado de dor, foi procurar o rabino para tratar do funeral. Combinaram, mas de repente o pai deixou cair, assim, uma dor muito forte, ele expressou daquela forma. E ele disse assim: rabino, o que adiantou todas aquelas orações? O rabino então olhou para ele e disse: olha, eu não sei lhe dizer por que as nossas orações não foram atendidas, mas permita-me chamar a sua atenção para uma grande bênção que Deus lhe concedeu durante este período. A bênção dos amigos. Você percebeu como eles te deram ajuda, como eles buscaram juntos com você ajuda médica, como eles oraram pelo seu filho, como eles estão aqui até agora, procurando dar para você conforto e apoio. Você não esteve nenhum momento sozinho neste sofrimento. Os amigos estão ao seu lado. Muitas vezes, com nossos olhos cheios de lágrimas, nós não conseguimos enxergar bênçãos maravilhosas que Deus nos dá, como ter amigos. Ter amigos, irmãos, é algo realmente maravilhoso. É bom, isso traz segurança, traz conforto, traz alegria, traz estabilidade para as nossas vidas. Assim eu desejo, nesta manhã, agradecer a você, a vocês, e a Deus, digo melhor, pela amizade e carinho com que vocês nos cercaram, com que vocês nos receberam, com que vocês nos amaram. Desejo agradecer a Deus, também a você, por ter aberto espaço no seu coração para nós, e nos ter aceito no seu relacionamento,
na sua amizade. E por causa disto, eu quero dizer que vocês passaram a fazer parte das nossas melhores lembranças do ministério. E me ajudaram a avaliar melhor a importância do que representou aqueles índios na vida dos pioneiros e do que representa ter amigos. Eu agradeço a Deus, irmãos, por os momentos que passamos juntos e também pela alegria de convivermos como verdadeiros amigos e irmãos em Cristo Jesus. A história registra que em suas páginas que não haveria pioneiros vivos naquela expedição se não tivesse havido aquele gesto amigo do índio dizendo welcome, welcome. Neste momento quero que você pense um pouquinho em 5 pessoas que você considera de fato amigo. Eu não vou definir o que é ser amigo, mas 5 pessoas que realmente se importam com vocês. 5 pessoas que, em algum tempo, na vida de vocês, vocês puderam contar com elas. 5 pessoas que vocês consideram pessoas que podem de fato confiar e como verdadeiros amigos. Pensaram? Comece a pensar. 5 nomes, 5 pessoas, do presente e também do passado. E agora curvem as suas frontes e vamos agradecer a Deus por eles. Ó Senhor, nosso Deus, diante da Tua presença estamos nesse instante. Queremos te agradecer pelos amigos, que, como dizia Davi, significam muitas vezes mais do que irmãos carnais. Queiras, bom Deus, abençoar estes amigos que estão nas memórias dos irmãos nesse instante e abençoar a Tua igreja para que cultivemos verdadeiramente a amizade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Chegou o momento, então, da gente tomar o nosso 4º grão nas mãos. O 4º grão simboliza o perdão. Perdão, o bálsamo da vida. Cori e Betsy eram 2 irmãs que foram levadas pelos nazistas para o campo de concentração de Ravensbrück. Ali, ao lado de 95 mil mulheres, eram tratadas com muita crueldade. Eram forçadas a dormir em camas infectadas de piolho. Eram obrigadas a ficar nuas diante dos olhares impuros e inescrupulosos dos guardas alemães. E muitas outras crueldades, além do frio e da fome. Betsy, então, ficou doente, muito doente, muito fraca. Uma manhã, depois de uma noite, não sei se dormida ou mal dormida, mas Betsy chamou a sua irmã Cori e disse assim: Cori, esta noite eu tive uma visão. E nesta visão Deus estava me mostrando que quando a guerra terminar, você deve ir à Alemanha e falar para as pessoas que o Espírito Santo quer encher o coração delas de amor. Eu vi na visão que de todos os povos, os alemães, nesse momento, são as pessoas que têm mais feridas emocionais. Passado algum tempo, Betsy morreu. E mais algum tempo, e Cori foi liberta. Milagrosamente ela foi liberta. E logo em liberdade, ela teve uma oportunidade de ir para os Estados Unidos e foi. E ali ela ficou 10 meses falando do amor de Jesus. Porém, ela não conseguia esquecer as palavras da sua irmã, dizendo que ela devia ir à Alemanha, que ela devia falar do amor de Deus ali na Alemanha, que a irmã dela tinha tido aquela visão. Mas Cori não sentia a menor vontade de voltar e de estar com o povo, com aquele povo novamente. Muito menos falar do amor de Deus para eles. Mas também ela não conseguia se livrar daquela voz
dizendo para ela que ela devia ir para a Alemanha. Depois de muito relutar, ela decidiu obedecer. E ela foi para a Alemanha. Mas como era difícil para Cori se deparar com um ex-nazista. Como era difícil para ela esquecer assim a crueldade dos guardas. Como era difícil esquecer o odor de corpos queimados que saía das chaminés. Era difícil demais perdoar aquele povo. Um dia, Cori tinha acabado de falar numa igreja em Munique, na Alemanha. De repente, quando ela estava ali no final da reunião cumprimentando, ela viu aproximar um homem muito forte. E aquele homem, ela ficou olhando e logo ela reconheceu quem era. Era um dos guardas lá do campo de concentração. Cori, então, logo a mente dela trouxe mais um dado. Aquele era um dos mais cruéis dos guardas dali. E o homem chegou bem próximo dela agora, identificou-se e disse assim: Senhorita Cori, eu agora sou um cristão. Eu sei que Deus já me perdoou, mas eu necessito de ouvir dos seus lábios que você me perdoou. Naquele momento, cada nervo do corpo de Cori parece que clamava por vingança. O que ela mais desejava era vingar pelo menos de um dos maus tratos que ela sofreu ali. Mas em vez disto, ela fez uma oração baixinha. E o homem estendeu a mão para ela. O ex-guarda estendeu a mão para ela. E ela orou baixinho: Senhor Jesus, me ajude. Eu não consigo levantar minhas mãos, mas me ajude nesse momento. E ela sentiu que a mão dela estava sendo erguida. E ela tocou na mão do guarda. E quando ela tocou na mão do guarda, foi como brotasse uma corrente de calor e cura para a sua alma. Perdoar, queridos irmãos, é devolver ao outro e a si mesmo o privilégio de recomeçar e de ser feliz. Perdoar é dar ao outro e a si mesmo uma segunda chance, a oportunidade de começar tudo de novo. Perdoar, irmãos, aos olhos de Deus é tão importante para o ofendido como para o ofensor. Daí a razão pela qual vocês têm Jesus falando assim: perdoa as nossas, ensinando na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus então reforça dizendo: se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Os dois precisam de perdão. Você tem no seu coração algum ressentimento, alguma mágoa guardada contra um irmão ou contra uma pessoa? Você tem no seu coração alguma coisa que está bloqueando o relacionamento com alguém que é o seu irmão de fé, que vive ao seu lado, que pertence à sua igreja, que pertence ao rebanho do Senhor? Por que carregar este fardo? Por que carregar essas angústias dentro do seu coração? Deus convida: vai a Ele, oferece o perdão, e os dois recomeçarão tudo de novo e experimentarão o que significa viver e ser feliz. O último grão nesta manhã, eu quero convidar a vocês para tomarem, e ele simboliza, este grão simboliza o futuro, a celebração da vida. Eu quero dizer a vocês nesta manhã que o melhor de nossa vida não está no passado, mas está no futuro. Vocês têm um amanhã especial com Deus. Vocês pertencem à família de Deus. No futuro está aquele momento glorioso da volta do Senhor e Salvador Jesus. Eis que vem com as nuvens, dizia João, e todo olho verá. No futuro está a ressurreição dos nossos queridos que descansaram em Cristo Jesus. No futuro está, irmãos, o privilégio de se encontrar com o seu anjo da guarda, lhe convidando para se unir o grande cortejo que haverá de introduzir Cristo
Rei de todo o universo. No futuro está o entrar pelas portas da Nova Jerusalém e comparecer diante do trono de Deus. No futuro está, irmãos, aquela visão gloriosa de contemplar Adão e Eva se destacando de todo o grupo. Não tem ninguém com a altura de Adão e Eva na face da terra. O Espírito de Profecia nos diz que Adão tinha 4 metros. Vai se destacar. No futuro está aquele momento que os anjos trarão coroas para colocar e colocarão em nossas cabeças. No futuro está aquele momento, queridos irmãos, quando vocês verão Adão e Eva dando um passo em direção a Cristo e colocando as coroas aos pés de Jesus. E nós, como filhos dele, haveremos de seguir os mesmos passos e colocaremos nossas coroas aos pés de Cristo. No futuro está o momento que Cristo vai nos chamar de vitoriosos e mandar que os anjos coloquem de volta as coroas em nossas cabeças. No futuro está o transformar de todas as coisas. Sim, você tem uma manhã com Deus, meu irmão. E você não pode perder esse amanhã maravilhoso por razão qualquer que o mundo possa oferecer para você. Este mundo de pecado não é o seu lugar. O seu lar é na pátria celestial. Como dizia João, nós aguardamos a novos céus e a nova terra nos quais habitam a justiça. Vi a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. O seu futuro, o seu amanhã está com Deus, está em estar ao lado de Deus e com Ele para sempre. Um pai prometeu ao seu filho um programa especial no dia seguinte. Ele levaria a criança para a cidade e teria momentos bem alegres com ele. E então a criança ficou muito feliz e um tanto excitada, e desejando que a noite logo passasse e o dia amanhecesse, para que eles pudessem ir à cidade. Quando chegou a hora de dormir, o pai levou o filho para a cama, afagou um pouquinho e depois foi deitar. Mas quando ele mal estava começando a dormir, ele percebeu alguém como um preguinho em pé ao lado da sua cama. Era o pequeno, era o seu filho. E ele perguntou: filho, está tudo bem com você? E o que você deseja? E tentando adivinhar o que passava na mente daquela criança, ele disse: filho, vá deitar. Ainda não chegou a hora de nós irmos para a cidade. Nós vamos para a cidade só quando o sol começar a brilhar. E só amanhã nós estaremos indo para a cidade. O filho então respondeu ao pai dizendo: sim, papai, eu sei que só amanhã nós iremos, mas eu estou aqui exatamente para lhe agradecer pelo amanhã. Agradeçamos a Deus, irmãos, pelo nosso amanhã maravilhoso, glorioso, amanhã quando os nossos queridos haverão de despertar e quando haveremos de ver Jesus com os nossos próprios olhos. Como adventistas do 7º dia, nós somos alimentados e mantidos pela visão do amanhã. Não abra mão desta visão por coisa alguma. É ela que nos mantém unidos, aguardando a manifestação da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. João, irmãos, em condições bem difíceis na sua vida, ele clamava por este amanhã, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Quantos querem comigo nesta manhã fazer o mesmo pedido que João fez a Deus, dizendo: ora vem, Senhor Jesus? Repita comigo: ora vem, Senhor Jesus. Ó Senhor nosso Deus, aqui está o teu rebanho. O desejo expresso nesta oração curtinha do apóstolo João: ó Deus, toma, prepara o teu rebanho, e que quando Jesus vier, todos nós estejamos com Ele no nosso glorioso amanhã. Em teu nome, amém, Senhor.
Ontem eu estava tendo momentos com minha família bem felizes, do lado do irmão Rubens Ohm. Isso mesmo, né? Ruben Ohm. Alguns logo chamam Rubão e fica mais fácil para a gente, não é? Foram momentos bem alegres e em um certo momento ele perguntou para mim, pastor, de todas as igrejas que o senhor passou, qual que o senhor gostou mais? Eu quase que dizia Riacho Grande, lógico, né? Mas eu não disse. Eu disse, cada igreja tem sua peculiaridade. E essas experiências somam. E a gente faz a nossa vida um todo feliz. Eu quero dizer a vocês, queridos anciãos, foi difícil a gente pregar depois que vocês falam palavras assim que tão profundas, que mexem com a gente. Foi muito bom, queridos irmãos, conhecê-los. Como disse, vocês fazem e farão sempre parte das minhas melhores memórias de um ministério que Deus me concedeu. Que Deus continue abençoando esta igreja, no meio da sua igreja, e os conduza em segurança para o lar celestial. Nosso Deus, nosso Pai, ao nos despedirmos hoje da sua Santa Casa de Adoração, que eu possa derramar uma bênção especial ao pastor Paulo e sua família nessa nova fase do seu ministério. E que a paz, a graça, a justiça em Cristo Jesus e a esperança eterna em sua vinda permaneça em nós hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Em paz eu vou.